bem-vindos aí. Daqui a pouco o nosso convidado está chegando, Jaime de Paula, que tem uma experiência, uma vasta experiência no que se refere à tecnologia, já dirigiu muitas empresas, dentre elas a Nelway, tem formação em tecno e a gente vai discutir hoje sobre o que tem de novidade da tecnologia nesse âmbito pós-Covid, como nós podemos melhorar o nosso dia a dia, o que já foi feito em Santa Catarina, o que foi feito no Brasil, quais são as expectativas de pós-guerra, pós-Covid, como é que nós podemos melhorar o nosso dia a dia. Esse é o nosso desafio de hoje, falar um pouco sobre tecnologia no exercício da profissão jurídica e também tem quase implante aí, da Elias Trevisol, Wagner, valeu, Fabiano Ferreira, Nath, enfim, nós temos muitos colegas nossos aqui que estão chegando. Entrei um pouquinho antes para poder dar tempo e aproveitar já o diálogo com o Jaime. Isso está vinculado ao programa da Univale, onde nós temos o SPIN Law Lab, que é um laboratório de tecnologia, e lá nós desenvolvemos pesquisas vinculadas ao que tem de novo no direito, o que nós temos nas ciências da computação, que há de atividade pode ser melhorada para a nossa atividade. Então, daqui a pouco, nós vamos falar um tantinho sobre tecnologia, o que nós esperamos das novidades, a nossa discussão atual sobre invasão de privacidade, sobre as empresas, como elas podem melhorar. Legal, Isadora, obrigado aí. Cuidado com a tua companheira, agora eu vou estar mais onipresente na casa. Aí, segundo a Isadora, não pode mais ouvir falar do nosso nome por enquanto em casa. Então tem isso aí. Vai lá, acompanha o perfil da Isadora, que é muito legal. Enfim, nós vamos falar um pouco sobre aqui a luz ficou boa, né? A luz, o pessoal está tirando sarro da minha luz, mas é isso mesmo. A gente vai poder discutir daqui a pouquinho com o Jaime essa questão. E eu vou situar vocês no que se refere à minha trajetória. Desde 2015, no âmbito da pós-graduação em Direito da Univale, com os professores Paulo Cruz, Márcio Staffen, Bárbara Guaschi, Jaqueline Quinteiro, os professores da computação também, a Jane, o César Albernaz, e com o apoio do nosso reitor, do professor, que foi meu professor. É muito legal que o professor, hoje o reitor da universidade, da Univale, foi meu professor de Química quando eu fiz engenharia, em 1991, na UFSC. O nosso reitor era professor no laboratório de Química, então ele me deu aula de Química Básica A. E lá atrás eu já tinha contato com ele, desde então o Rogério também, o José Everton da Silva, todos eles têm feito um esforço para que nós pudéssemos ampliar o nosso horizonte de interlocução com outras áreas. E isso tem sido muito significativo, porque afinal de contas nós podemos ampliar o nosso horizonte de sentido com outras áreas. E a universidade tem feito um esforço muito grande, desde 2015, para que nós pudéssemos dialogar com outros saberes. Instituiu-se um núcleo de pesquisa sobre essa área, tem alguns artigos online, que quem quiser depois é só pedir inbox, que eu posso mandar para vocês. Tem artigos que consideram a questão digital, uma primeira introdução. Um artigo que foi feito com Otacílio Isaías da Rosa, que é um doutor em ciência da computação, e com Alexandre Mendes, que nós falamos sobre uma experiência nossa com já realidade de inteligência artificial. E depois nós fizemos tem alguns artigos outros que podem ser úteis, como com a Bárbara Guaschi, mostrando o que tem já de inteligência artificial no nosso contexto atual. Com isso, a gente falou sobre experiência. Agora nós criamos uma pós-graduação com inteligência artificial junto com a Universidade de Perugia, na Itália, que tem um laboratório de cybercrime, de Big Data, e o nosso convidado já chegou aqui, Jaime de Paula, estava falando de você, da experiência da Univale, e ouvi um pouco do que tem de tecnologia no novo desafio pós-guerra, e durante a guerra também.
Então, assim, eu queria apresentar o Jaime, é doutor em ciência da computação, tem engenharia, na verdade, e agora é meu orientando. Então, se não se comportar na live, a gente não passa aí no trabalho em pós-doutorado, que é muito, é muito legal ele ter retornado à academia. Agora a gente tem uma possibilidade de ampliar esses horizontes no tocante à tecnologia. Queria te agradecer pela disponibilidade de estar aqui conosco nessa live para discutir um pouco do que tem de tecnologia nessa pandemia, pós-pandemia e coisas do gênero, né, gente? Seja muito bem-vindo. Alexandre, muito obrigado pelo convite aí, né? Como meu orientador, como meu amigo, meu professor e também juiz de direito, que é bom então eu obedecer, tá cheio de motivos aí. Mas eu Então, fico bem feliz aí. é muito Eu tenho legal. acompanhado as tuas lives todo dia aí também, muito legal, uns temas diferentes. Sei, eu que sou engenheiro de formação, mas técnico de vida toda, né? Então, eu acho muito interessante aí todo esse movimento em cima dessa mudança de paradigma que ocorreu por força maior, inclusive. E agora, nesse momento que a gente não sai para falar em congresso, acaba sendo a live o nosso grande possibilidade de dialogar com o público. Mas, Jaime, em relação a tudo isso, o que tem de novidade, já que Santa Catarina, e tu fosse sempre um protagonista na tecnologia em Santa Catarina virou um nicho em relação ao desenvolvimento tecnológico. O que tem de iniciativa boa, o que tem de atividade empresarial relativa ao Covid com tecnologia em Santa Catarina e no Brasil? Alexandre, até como a gente com um bom sinal, eu acho que um tema bem interessante. Hoje a gente acabou falando com o pessoal da Câmara Federal, que eles criaram uma Câmara, uma comissão especial para tratar do Covid, e eu fui convidado pelo Dr. Ademar, que é o presidente da Associação Catarinense de Medicina, pela deputada Carmen Zanotto, que para mim foi a melhor secretária de saúde que a gente teve, uma pessoa que é técnica, né, uma enfermeira, conhece muito do tema, e uma das ideias foi apresentar lá exatamente o que a gente está fazendo utilizando tecnologia da informação para combate ao coronavírus, tanto no estado de Santa Catarina quanto no município de Florianópolis. Obviamente, isso aqui é um conjunto, né? Então, cada vez mais, eu vejo assim, todos nós temos que trabalhar com multiconhecimentos, né? Nós temos que juntar sempre equipes interdisciplinares para dar solução. Então, no caso de Santa Catarina, tem o governo do estado, tem a Associação Catarinense de Medicina, tem a Fiesc, tem a liderança da Secretaria de Administração, através do secretário Tasca, que é um cara brilhante, tem o CIASC, que é o Centro de Informática do estado de Santa Catarina, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Univale, a Social Goods Brasil, da Fernanda, e também a Lifes Hub, que é a empresa local aqui, que botaram todos os seus esforços para combater o coronavírus. Então, como tem muito número diferente de coronavírus pelo Brasil todo, então eu fiquei lá falando o seguinte: vamos falar só de mortalidade, né? Só de mortalidade, porque que aí não tem erro. eu conheço poucos que ressuscitaram. Na verdade, eu ouvi falar num só que é bem famoso, entende? Então, mortalidade, cara, o Brasil está beirando 7%, né, de taxa de mortalidade. Santa Catarina está com 1,9%. Florianópolis está com 1,5%. A gente está fazendo esse trabalho também aqui com a prefeitura, com o Jean, com o secretário da Saúde ali com o Paraná, juntamente com a ACM e com a Life Sub. Florianópolis está 1,5% de mortalidade. Quando você vai para o Rio de Janeiro, você está pegando quase 10%. Né? Vai para São Paulo, está mais de 8%. Ceará está mais de 7%. Quer dizer, isso é usando a inteligência, obviamente a inteligência do ser humano, para poder usar a inteligência artificial para colaborar no combate ao coronavírus. E o que mais impressiona é que isso não está sendo feito no Brasil todo. Quer dizer, a gente tem tecnologia para colocar o Brasil todo funcionando dessa forma, que é uma forma inteligente de combater o vírus e, ao mesmo tempo, de cuidar da economia. Porque Florianópolis, praticamente, a economia está toda aberta. Está faltando agora, praticamente, a parte do sistema dos ônibus, né? Do transporte coletivo. De transporte público, do sistema de transporte público. Mas ela está conseguindo fazer isso de forma inteligente, com protocolos
você citou aqui o nome do Otacílio, né? O Otacílio da CEON está colaborando nos protocolos de inteligência para saber o seguinte, pô, se eu vou num ambiente agora, eu quero ir no shopping ali, eu tenho que ter de uma forma fácil, pegar o meu smartphone, identificar no shopping qual é o protocolo de segurança de saúde que eles têm que estar seguindo, que tipo de equipamento de proteção individual ele tem que estar usando, desde da pessoa que está me recebendo lá de segurança, até um lojista que está me vendendo roupa ou alguém que está me vendendo alimentos, né? Então, acho que usar a tecnologia para isso é fundamental. Isso já está sendo feito de uma maneira muito adiantada, né? Podias falar um pouco como é que funciona esse protocolo, Jaime? Sim, isso foi... A gente começou há 4, 5 semanas atrás. Também foi interessante que foi a convite das universidades, né? Foi a própria Universidade Federal de Santa Catarina. Ali teve a participação, obviamente, da Univale, onde a gente está junto, e a ACM, para dizer, pô, como é que a gente usa toda essa tecnologia que tem aqui, né? E cria mecanismo para combater o vírus. Mas com o seguinte conceito, cara, é uma guerra. Nós temos que usar as armas que a gente tem prontas. Porque tem muita gente, principalmente quando vai para a área de software, tudo pode ser desenvolvido, né? Tudo pode ser desenvolvido, tudo pode ser desenvolvido. O problema é o seguinte, o coronavírus está aí, está matando gente, quer dizer, você tem que usar as armas que você tem agora, vai preparando as novas armas. Então a gente criou armas assim simples, que estavam prontas, desde o processo de integrar as informações, isso é, botar todos os leitos de UTI e os equipamentos à disposição em tempo real, né? Então, antes de uma pandemia, você saber essa informação com 30 dias de defasagem não faz muita diferença. Mas na pandemia, você tem que saber isso a cada internação, a cada alguém que está ocupando um leito, um respirador, ou que saiu daquele leito, daquele respirador. E aí isso foi feito pela Life Hub, né? A Life Hub conseguiu fazer um 360 dessas informações. Isso, aí juntando com outros parceiros, sabe, também outras empresas locais aqui que colaboraram. E como eu falei, o governo do estado foi muito rápido, literalmente fez um trabalho de guerra ali, onde pegou junto com o CIASC e fez uma instalação em todos os hospitais, em todos os estabelecimentos de saúde, utilizando inclusive o corpo de bombeiros para fazer essa instalação, sabe? Então é uma coisa que para ter velocidade, porque não adianta você saber com 2 dias, 3 dias, e infelizmente, eu não vou nem citar a cidade, para não dizer que é a maior cidade do país, que está vendo ainda o seguinte, quando a SAMU pega alguém, ele não sabe qual hospital que tem um leito de UTI e um respirador disponível. Ele sai testando, ele vai Sai testando como assim? O SAMU vai batendo na porta de hospital? Vai batendo na porta, vai ligando. Que isso? Vai ligando então, para saber. E todos esses dados estão disponíveis, só não estão articulados, estruturados. O pessoal não cuidou de fazer isso. E aí eu vejo, aí vem aquelas soluções mirabolosas. Não, mas agora eu vou fazer um sistema integrado. Amigo, esse sistema integrado vai funcionar para o Covid-20, né? Para o 19 não dá mais tempo. Então você tem que fazer operações de guerra, né? Que vai ali, pega o que você tem na mão, integra também, porque a saúde pública, muitas vezes, ela não tem a mínima noção da saúde privada. Entende? Então, e também aquilo, eu tenho uma UTI e eu tenho um respirador. Sim, mas você tem um médico para operar isso aí? Né? Justamente isso, né? Não é só ter o respirador, você precisa de um intensivista que seja disponível, treinado para poder fazer. Isso. E outra coisa, né, Alexandre? Assim, a gente olhando Santa Catarina, que é um estado pequeno, tem diversas Santa Catarina. Tem Florianópolis, tem a região do norte, tem a região de Criciúma, tem a região de Lages, e elas têm diversas realidades. Então você tem que respeitar essas realidades. E muitas vezes no Brasil está vindo alguma solução, desculpa até a brincadeira, mas messiânica, para dizer, não, vai funcionar assim para o Brasil todo. Não, cara, Manaus está diferente, né? Não dá para comparar Manaus com Florianópolis, graças a Deus. Então você tem que tomar atitudes diferentes. E o sistema é uma coisa que o ser humano não está acostumado a pensar. Nós não somos acostumados a pensar em exponencial. Ninguém consegue pensar em exponencial, é muito raro. É assim, tu diz assim, poxa, eu demorei 1 mês para chegar a 1000 casos. Tua cabeça pensa, bom, eu vou demorar 1 mês para chegar a 2.000 casos. Só que na exponencial ele chega em mais uma semana, entende? E daqui a pouco, para 4.000 casos, ele chega na outra semana. Santa Catarina, eu digo, está muito bem, mas a gente está trabalhando também com modelos preditivos, tá? E modelo preditivo tem erro, tu sabe, né, Alexandre? Mas a gente está predizendo ali que nós estamos com 3.773 casos, que nós vamos para mais de 7.000 casos daqui a 10 dias. Sério? Tá? Quer dizer,
E mesmo assim, se a gente olhar que está com uma taxa de ocupação de UTI de 20%, ainda é confortável que ela vá para 40%, né? Mas depois de 40% ela pode pular para 80%. Então, é um negócio que já começa a ficar assustador, que é onde está São Paulo, né? Então, E acho aí, que isso é importante, cara, cuidar. e a gestão de dados, porque isso é muito significativo, até a colaboração de saber onde é que tem a UTI, quem pode colaborar com quem, juntar casos mais graves, isso tudo pode ser feito uma gestão. Como você mesmo disse, a máquina é muito fácil para ela fazer algumas coisas que para nós humanos é difícil, talvez, e a máquina não consegue, e nós humanos fazemos coisas que a máquina não consegue fazer. E juntar essas duas expertises é o nosso desafio. Me parece que você conseguiu organizar isso. E aí chega no ponto que é mais importante, é abrir a economia, reabrir com relativa segurança. Esse é o passo decisivo. Não podemos ficar 1 ano e meio fechado esperando que o vírus vá embora. Até porque há já evidências que o vírus volta e pode voltar maior. Então, essa expectativa de guerra é uma expectativa que a tecnologia invadiu, né, o nosso dia a dia. Invadiu. É porque é o seguinte, eu acho que é bem interessante se tu fizer uma analogia, porque é o seguinte, nós estamos numa guerra sem um inimigo, né, declarado, um inimigo invisível. Quer dizer, então realmente as armas não são mais aqueles os canhões, os armamentos pesados que a gente tinha. Não, é tecnologia. Você tem que usar como seu aliado tecnologia. Quem cresce numa velocidade exponencial, quem tem capacidade de crescer numa velocidade exponencial é a tecnologia. Tecnologia de Big Data, tecnologia de Analytics, tecnologia de inteligência artificial, machine learning. Então, se você não usar isso, você não consegue ultrapassar o vírus. Ele vai continuar crescendo numa velocidade maior que você. E é aquilo que você falou, tem muitos estudos que mostram aí, para cada ponto percentual de desemprego, de diminuição da economia, tem meio ponto percentual de crescimento do número de mortes. Então você tem que sincronizar isso. Eu tenho que cuidar da saúde e eu tenho que cuidar da economia de uma forma inteligente, que eu possa dar hoje. Hoje tem mais de 200 milhões de smartphones no Brasil. Quer dizer, cada brasileiro, quase todos têm um smartphone. Então use essa tecnologia para ele poder te ajudar. Porque começa aquilo, mas está me monitorando. Não, amigo, eu quero ser monitorado. Eu tenho hora que eu estou pedindo. Quer dizer, a gente mora aqui numa ilha, né? Eu não quero ter que dar um opt-in para a Defesa Civil para ela me mandar um aviso de tsunami, sabe? Certo? Porque daqui a pouco ela não mandou porque o Jaime não deixou. O Jaime não deu opt-in. Não, cara. É um assunto de defesa de utilidade pública, né? Uma isso calamidade. que é muito interessante a nossa divisão, a discussão em relação à proteção de dados, como a Austrália fez. A Austrália conseguiu pegar, ligando o Bluetooth, você consegue saber que tem gente próxima, aglomeração, mandando mensagem de aglomeração, mandando mensagem para que as pessoas possam saber que tem pessoas contaminadas na sua região. Isso é informação. E aí, de outro lado, como você bem colocou, o que é opt-in? Né? O opt-in é que muitos dos nossos ouvintes podem não saber o que é a concordância do sujeito em receber a mensagem, que é diferente de você ficar recebendo uma mensagem de uma loja, de uma informação, de um produto, diferente de alguma questão que é de saúde pública, como é em tempos de pandemia. Então, essa relativização em tempos de exceção, de fato, ela é importante para salvar vidas. É isso aí. Eu acho que esse é o tema que eu acho que é super importante. A gente começou com algumas coisas simples também ali, que vamos avisar a vizinhança. Então, em um LACEN, o Laboratório Central detectando um vírus, obviamente isso é tudo coordenado pelo CIAS, que fica dentro do ambiente protegido, ele informa não o endereço, ele não vai dizer assim, Rua Presidente Coutinho, ele vai dizer número tal, ele vai dizer, Rua Presidente Coutinho entre o número 100 e o 400. Aí o sistema já identifica que ali, através das próprias bases de dados do governo, base de dados do CIASC, do Boa Vista, diz, olha, ali tem 2.500 pessoas que moram. Comunique essas pessoas para eles tomarem mais cuidado, porque tem alguém com coronavírus positivo perto dele. Né? É diferente de uma cidade que não tem coronavírus ainda. Então, aquela eu acho que pode botar um protocolo para abrir a economia, manter o cuidado para não chegar ao caso, mas aqui como a gente tem que conviver caso de vírus com um ambiente econômico voltando ao normal, acho que essas informações, essa mensageria aí, uma mensageria inteligente, porque da mesma forma que ele faz isso, ele pode já segmentar dizendo, poxa, eu vou mandar um tipo de mensagem para quem tem até 60 anos, vou mandar um para quem tem mais de 60 anos, e posso mandar um mais especializado para quem tem mais de 80. Quem tem mais de 80 eu posso convidar, inclusive, via um SMS, não quer participar num grupo de WhatsApp para eu te monitorar? Isso todo dia o sistema vai perguntar para ti qual é a tua temperatura, se tu está com febre, né, quantos graus, se você está com tosse, se você está com falta de ar,
vai te colocar sempre à tua disposição qual é o posto de saúde mais próximo, ou até um botão de pânico, ou o telefone da Defesa Civil. Isso eu acho que é uma prestação de serviço ao cidadão, né? E não uma invasão de privacidade, muito pelo contrário. Né? E nesse sentido, o que a gente tem visto é que aqui em Florianópolis muitas pessoas receberam isso e uma das preocupações é que poderia gerar pânico. Mas aí teve um desafio muito bem feito, que foi de fazer com que as mensagens fossem informativas e não de pânico, né? E aí tem um trabalho que é multidisciplinar, de pessoas que entendem de como fazer uma mensagem que não gere esse pânico. Essa multidisciplinariedade é que eu vejo que é extremamente importante, né? De ter alguém que conheça a parte de legal, da parte legal, tem essa lei geral de proteção de dados para seguir, tem essa parte, até diria, de psicologia, de como que eu vou comunicar uma determinada coisa. Tem o pessoal de tecnologia, mas tem o pessoal de design também, quer dizer, e cada vez mais, e eu estou falando em termos de coronavírus, mas eu acredito isso para qualquer produto, né? Porque o Covid vai passar, graças a Deus, vai vir aí um pós-guerra. Esse pós-guerra a gente tem que estar preparado. Eu vejo cada vez mais a gente tem que estar trabalhando nesse conceito de multidisciplinaridade, compondo inteligências, né? Compondo insights diferentes, experiências diferentes para traduzir isso em soluções, né? Em soluções que venham ao encontro do que a comunidade está precisando, né? Do que a economia está precisando. Então, o exemplo que eu cito também aí é da Seon, do Otacílio. A Seon trabalha no mercado privado, trabalha com protocolos de segurança para a área de segurança. Entende? Só que ela conseguiu se renovar rapidamente e pegar esses protocolos e criar os protocolos para a saúde. Entende? Obviamente, também ele não faz isso sozinho, porque pega uma FEComércio, que trabalha todo o protocolo de saúde para abertura do comércio. Pega uma Fiesc, que trabalha o protocolo para abertura das indústrias. E de determinadas respeitando também, se eu for trabalhar numa VEG, é uma metal mecânica. Se eu for trabalhar numa BR Foods, é uma de alimentos. Então, são protocolos diferentes que eu tenho que ter para abertura de cada segmento da economia, com saúde, com segurança, protegendo a saúde. E essa do security que falaste muito bem, o Ademar e o Otacílio também são meus pós-doutorandos. Todo mundo é meu pós-doutorando na Univale. Então todo mundo que se comporta, então. É uma junção de iniciativas justamente para poder pegar alguém que trabalha com security, que é o Otacílio, alguém que trabalha com medicina, que é o Ademar, que é presidente da Associação Catarinense de Medicina, você que tem um trabalho destacado na noção de Big Data, de tecnologia, assim por diante, para que nós pudéssemos juntar, depois dessa primeira batalha, como nós podemos, junto à universidade, né, que me parece um player importante, para desenvolver de modo transparente, de modo democrático, o que nós poderemos produtizar e também respeitar direitos de todos nós. Então, nesse primeiro momento, há uma grande preocupação, mas justamente o trabalho de buscar a academia para que nós possamos trabalhar isso de maneira efetiva. Você me falou de uma coisa que eu acho muito legal. O que o Otacílio está fazendo de você chegar no shopping e poder saber, por exemplo, que tem 3 pessoas, se você tem o Bluetooth ativado e tem a loja, só cabem 3 pessoas, quando chegar a 3 pessoas, você não entra com o seu celular, você tem um informativo de que o shopping atende isso, que não tem casos de nenhum funcionário com Covid, ou seja, você consegue dar uma informação no seu aplicativo, no seu celular, com notificações básicas, que aumentam a segurança de quem trabalha e a segurança de quem consome. Isso é muito significativo. Eu acho que isso é a grande diferença. É isso que eu digo, é usar a tecnologia para o bem de uma guerra, do combate a uma pandemia e preparando aí para o pós-guerra. Esse assunto de juntar com a academia, para mim, é fundamental. A gente acabou tendo até uma reunião agora com o Dr. Rodrigo, que é da área de estatística da Univale, exatamente porque o que a gente está pensando? Cara, é muito importante ter todos os dados, todas as informações, ter conhecimento do que está acontecendo até hoje. Mas eu tenho que conseguir predizer isso aí. Por isso que eu digo, esse módulo de predição, e ele é um módulo que ele tem que ir sendo refinado. E também é o seguinte, predição, muitas vezes o cara diz, mas o meu modelo não vai estar 100%. Não, amigo, 100% não vai estar. Entende? A gente está conseguindo montar modelos, desenvolvido aí junto com a Univale, junto com a UFSC, a pessoa nossa lá, o Guga Demetri, que trabalha com isso, que está dando uma margem de erro de 5%, com uma previsão de 14 dias para frente. Puxa, tá ótimo. Se eu conseguir enxergar 14 dias para frente nesse nevoeiro que está aí, com 5% de erro, já são várias decisões que eu posso ir tomando
que eu estou monitorando o que vai acontecer ali. 5% para mais, 5% para menos. Mas não é um voo totalmente às cegas, né? E se eu esperar chegar a 99,99%, é aquilo que eu digo, vai vir um coronavírus, o 20, o 21 e o 22, e o 23 a gente não está preparado. Então, temos que dar passo a passo, né? Seguir essa... eu vejo assim, seguir uma trilha que está feita. E em termos de Santa Catarina tem uma grande vantagem, a gente tem um ecossistema de tecnologia, e quando eu falo tecnologia não é tech, simplesmente, mas é de legal tech, health tech, fintechs, e assim por diante. A gente tem uma comunidade que pode ajudar muito o Brasil, muito, a passar por essa crise. E o Brasil é muito otimista, né? Porque a gente viu a crise na China, a gente viu a crise na Europa, a gente viu a crise nos Estados Unidos, e fica olhando assim, não vai chegar no Brasil. Cara, pelo amor de Deus, né? Deus é brasileiro, mas não dá para contar só com isso, né? Acho que ia chegar no Brasil, chegou no Brasil, e a gente está vendo, nós já somos o 6º em número de mortes, já somos o 6º em número de casos, e infelizmente crescendo. A gente vai chegar, infelizmente, tomara que em segundo, tá? Mas não em primeiro. Vai estar perto, vai. Nisso, na preservação dos profissionais da saúde, também agora surgiu, e a Mariana que deu essa dica de fazer a pergunta, a Mariana de Paula, ela deu a dica de fazer a pergunta, aquilo que a gente já tem trabalhado com Dantas, com Zonga, né, que é a ideia da telemedicina, ou seja, a gente precisará daqui a pouco evitar em estabelecimentos médicos, evitar em hospitais, usando a telemedicina. E o que tem de novidade na telemedicina, Jaime? Eu acho isso aí, é muito boa essa pergunta dessa Mariana aí, né? Mariana, Pedro Lucas ficam participando. Eu tenho a netinha que é a Maria Clara e Vitória, que eu imagino que elas estejam vendo. Com certeza a minha irmã está vendo também, e a minha esposa, Jadna e Antônio. Então, quer dizer, eu já estou colaborando aqui com umas 8 pessoas nessa live aí. Que bom, mas vindo para a telemedicina, né, Alexandre, que eu vejo, telemedicina ela já existe há um tempo, né? Toda a tecnologia para telemedicina, vamos falar, tecnologia para telemedicina, porque nessa parte, inclusive, de inteligência artificial, realidade aumentada, ela é super utilizada para treinamento de cirurgia, né, cirurgia cardíaca, cirurgia, neurocirurgia, quer dizer, tem muita dessa tecnologia. Mas também, aí o que acontece? Muitas vezes tem o bloqueio, né? O bloqueio que são feitos pelos nossos seres humanos. Por quê? Porque não, telemedicina não pode, tem que ter olho no olho, tem que ter isso, tem que aquilo. Mas quando fecharam os consultórios, aí todos os médicos, ou a grande maioria de médicos que era contra a telemedicina virou a favor, porque não tinha outra forma de atender. Então a tecnologia de telemedicina existe, como tu falou, do Luiz Dantas, eu acho que é uma das melhores empresas que tem nisso aí, com mais de 30 anos de história, né, da Manager, que tem sistemas de gestão para a área de clínicas, e também já implantou a telemedicina, com toda a segurança. Né? Com toda a segurança. Telemedicina médico para o consumidor final, para o cliente, né, para o paciente, e também médico, para pegar uma segunda opinião. Né? Então, isso para mim são as coisas, são as mudanças, são o novo normal. Né? O pessoal pergunta, quando é que volta ao normal? O que é normal? Não vai voltar ao normal que a gente conhecia, vai voltar o novo normal. Até porque eu estava lendo um artigo que eu achei muito interessante, veio lá da Harvard Business. Eles pesquisando no dicionário o que é normal, né? A palavra normal. Não tem nada a ver com o que nós consideramos hoje normal. Né? Ela passou de ser uma descrição para o que ele chama que é uma prescrição. Entende? Então, alguém, por modelo estatístico, por modelo, diz o que é normal. Aí ele estava até brincando assim, bom, na Alemanha nazista, o normal era ser racista e genocida. Não é isso? Na Alemanha nazista, o normal era ser racista e genocida. E não quer dizer que o normal está certo. Né? Então, os nossos novos normais estão vindo aí com coisas que, como educação à distância. Pô, não dá para questionar que educação à distância é um meio excelente para fazer educação. Mas o brasileiro não está preparado na área pública, concordo plenamente, mas temos que preparar. Não é porque a gente diz, não, então não serve, porque a gente não está preparado. Não, amigo, se prepara, porque é muito legal ter uma aula com o professor Alexandre, independentemente de onde ele estiver. Entende? Que pode dar uma aula para 100, 200 mil pessoas e ter os monitores, ter as pessoas. Então, eu acho que... E aí daqui a pouco você diz, não, mas agora, Jaime, eu vou pegar um especialista, como diz aí, vou pegar agora o doutor Ademar para dar uma aula para nós sobre radiologia. Quer dizer, então, esse de educação à distância, telemedicina, videoconferência, né, para resolver os problemas do dia a dia, para realmente botar o business para funcionar. Eu acho que isso é uma coisa que cada vez mais vai ser o novo normal.
E o que eu espero também é que tenha menos chato prescrevendo o que é normal, né? Porque aí tem, com todo Muita gente respeito a tudo aqui, mano, o tal dos advogados do diabo. Eu sempre defendo que o advogado do diabo vá para o inferno, entende? Então, se ele tem se ele tem algo que ele está vendo que não está correto, então coloca a ideia correta. Ó, vamos para esse caminho e não diga assim, ó, não vai, não é muito fácil. Acho que a gente tem que criar mecanismos novos agora. Mas a telemedicina também tem um aspecto que já é realidade em alguns lugares do mundo, pode reduzir o fluxo de pessoas na cidade, a aglomeração, pode reduzir os custos dos médicos com retorno. E tem uma coisa importante, que é aquilo que você desenhou naquele modelo que você me mostrou anteriormente, que é, eu tenho alguém com suspeita de Covid, em vez de pegar a pessoa, botar num carro, levar para uma fila, levar para um plano de posto de saúde, que pode ser contaminado, um primeiro atendimento dessa ordem, segundo o Ademar, inclusive, pode ser significativo, inclusive, para proteger as pessoas que muitas entram em pânico porque tem uma tosse e coisas do gênero. Então, o nosso desafio é tornar de fato importante o contato humano com quem precisar. Eu queria dizer também que a Carol, a Marília e o Caio estão assistindo, então nós já temos 11 pessoas aqui que são só família que está assistindo, então já está garantido o nosso... Já está garantido, já estou garantindo a minha nota B, pelo menos aí. Não, que nada. Eu queria te perguntar mais uma coisa. O Cairo, o Maurício, o Guto, tem todo mundo trabalhado nessa perspectiva de trazer a tecnologia para o nosso dia a dia. Uma das preocupações que as pessoas falam é a segurança desses dados. Então, a telemedicina não é para ser feita no Zoom, ou assim, de Zoom aberto. Ela tem todo um trabalho de preservação de dados, de garantia de intimidade, que não é uma manipulação frida. Ninguém vai fazer telemedicina por live no Instagram, né? Então, falar um pouco como é que é a segurança desse modelo. Isso aí eu acho pergunta super importante aí, né? Então, como eu estava falando ali, dei o exemplo da Manager para telemedicina, com o Dantas, que está há mais de 30 anos nesse segmento. Então, ele tem, inclusive, normas, protocolos, tipo ISO 9000 não, agora eu não lembro o nome, de segurança da informação, o número de segurança da informação exatamente para garantir isso. Né? Da mesma forma que você está garantindo a sua segurança do prontuário médico quando você vai numa clínica, né? Essa informação fica só com o Alexandre, obviamente fica com a clínica, com o médico que tu escolheu. Essa parte de telemedicina é a mesma coisa, tem todo um protocolo de segurança, tá? Altíssimo, como você falou, isso não é para dar publicidade de forma nenhuma, né? O prontuário médico é da pessoa, é dele. E ele tem o direito de compartilhar com o médico de confiança dele. E o médico tem todo o sigilo médico em cima disso. Então, esse protocolo, ele é seguido, e eu digo o seguinte, ele é melhor do que o protocolo presencial, assim. Simplesmente que eu pego e fico na mão de alguma pessoa que pode pegar aquela informação e sair com ela na mão. Né? E tem preservação, segurança, manipulação de dados, já antecipando que, embora não esteja em vigor, a LGPD já está aí sendo observada para garantir dados pessoais, né? Sim, isso aí. Eu acho que e cada vez mais, né? Como a gente está falando agora, por exemplo, todos os dados sensíveis de Santa Catarina, de Florianópolis, que seja, eles ficam dentro dos ambientes protegidos. Então, Santa Catarina definiu que é o CIASC, a prefeitura tem o seu ambiente, o federal tem o CERP. Mas se você for analisar hoje, lá no federal, ele não consegue, ele quer montar o mapa centralizado das UTIs e respiradores. Mas por que ele não pega já o mapa de Santa Catarina? Está pronto. Ele não tem que instalar outra informação aqui, ele já pode usar essa. É só preparar o mapa de São Paulo, preparar o mapa do Rio Grande do Sul. Então, daqui a pouco, ele somando os 26 mapas de estados mais Distrito Federal, ele tem um mapa do federal. E não precisa novamente reinstalar, porque lá foi contratado uma URA para fazer 120 milhões de ligações. Por que já não integrou com a mensageria que existe em Santa Catarina, em Florianópolis, nos diversos municípios? Então, acho que essa parte de integração é uma das grandes possibilidades que a tecnologia te traz, de trabalhar realmente de forma integrada. A Ana Liberato, lá que já mostrou para você o trabalho, tem a possibilidade de integrar com os endpoints, mas tem muito preconceito ainda em abrir esses dados num momento como esse. Tem que ter gestores com segurança, com responsabilidade e, fundamentalmente, com coragem, né? Eu acho que tecnologia sem coragem, sem ter a possibilidade de errar muito rápido, de pivotar, de fazer a coisa mudar, é um desafio, porque a inércia significa morte num momento como esse, né, Jaime? Alexandre, eu sempre brinco assim, cara, numa guerra, tudo que tu tem que tentar evitar, assim, o comandante medroso
não é que ele morre, ele mata a tropa. Ele mata a tropa dele toda. A chance de tu morrer numa guerra, se tu tiver um comandante medroso, é enorme. Ah, mas o cara é arrojado demais. Vamos tentar fazer o seguinte, vamos tentar ser na linha mediana. Ele tem muita chance de salvar vidas, mas não pode se amedrontar. Ele não tem que ter medo de tomar decisões. Eu vejo vários lugares assim, agora na conversa que teve lá, o cara, não, mas eu estou implantando 10 hospitais em uma semana e meia. Eu falei, tu tem que implantar 3.000 hospitais, amigo. Se tu está implantando 10 hospitais em uma semana e meia, que seja mais rápido, tu vai demorar 300 semanas. Aí tu pede pro vírus esperar na porta do hospital, assim, não entra que eu estou implantando o sistema, tá? Segura aí um pouquinho. Que é isso, pô? Então tem que fazer realmente coisas rápidas. Aí alguém tem que tomar essa atitude, tem que tomar essa coragem, sair na frente e fazer isso acontecer. Porque isso literalmente salva vidas. Vou repetir a estatística. O Brasil está morrendo cerca de 7%. Florianópolis 1,5%. Então é uma diferença muito grande que Florianópolis, usando tecnologia, obviamente usando a gestão, né? Já foi conversado isso também. Não é o sistema de inteligência artificial que toma a decisão, é o ser humano. O sistema está trazendo conhecimento para que essa decisão seja melhor tomada, mais embasada, com mais velocidade, com mais agilidade, que dê mais resultado, né? Então usa isso a favor do ser humano, né? Então, você comparar um Rio de Janeiro que está morrendo 10%, né? Quase 10% é muita gente, cara. Quando em Florianópolis está morrendo 1,5%. Entende? Não faz sentido, não tem porquê. São 2 Brasis, são isso e aquilo. Claro que tem diferença. O Brasil é gigante, não estou dizendo que não. Mas não precisa ter essa diferença entre Florianópolis, entre Ceará, entre São Paulo. Né? É uma taxa muito grande que poderia, com certeza, estar sendo muito, muito diminuída se essa tecnologia fosse usada. A decisão das autoridades competentes tivessem coragem para fazer isso, né? Não usasse de forma nenhuma. Eu acho que a gente já está com uma tsunami de saúde, uma tsunami econômica. Gerar uma tsunami política agora é muita... irresponsabilidade. É isso aí. E aí vamos mudar para o pessoal ter me perguntado também, mandaram uma mensagem inbox para perguntar o que as empresas agora, no pós-guerra, vão ter que fazer com tecnologia. Ninguém mais pode ficar de costas para isso, né? Eu acho que tem alguns paradigmas aí que tá muita gente falando, mas alguns estavam só no discurso, que é o seguinte: ou a tua empresa digitaliza, ou tu digitaliza a tua empresa, ou ela não vai sobreviver mais, né? Então, é só ver agora, pega a parte de varejo, quem estava no varejo já preparado para comércio eletrônico. Essas empresas, inclusive, se olhar na bolsa, elas estão crescendo novamente. Caíram, já estão voltando, e voltando numa exponencial. Aquela que não estava preparada, ela está com um grande problema que pode quebrar, né? Ela pode literalmente ter que fechar as portas. Então, essa parte de ser digital, de trabalhar com alta tecnologia, é uma realidade assim, que é a nova realidade. Ser criativo não é uma opção, agora é questão de sobrevivência. E outra coisa, ser muito produtivo. Tudo que você estiver fazendo dentro da sua empresa tem que estar gerando produtividade. Né? Produtividade é fazer mais com menos. Então, tu vai usar uma plataforma para vender mais ou melhor, com menos custos, ou fazer uma plataforma para melhorar a tua área de compras, ou fazer tudo isso. Né? Eu acho que essa parte do novo normal exige uma produtividade, uma parte de digitalização completa, criatividade. Outra coisa que eu acho importante, assim, não vai ter mais aquela, antes tinha as empresas grandes e as pequenas. Não, meu amigo, vai ter a rápida e a lenta vai morrer. Entende? Empresa lenta não vai sobreviver. Né? Então, e que o novo normal é a mudança. Então, o novo normal é a mudança. Então, eu acho que isso são realidades que estão vindo no pós-guerra aí. E tem muitos amigos meus aí que falam que tinham todo um preconceito com home office, com trabalho, com reunião online, e hoje em dia ninguém mais quer voltar àquela perda de tempo de trânsito e assim por diante, que é uma revolução no modo de trabalhar. Tu já conduzisse empresas grandes, fosse CEO de uma empresa que tem ações na bolsa em Nova York, ou seja, tu tens uma empresa que operava de um jeito que hoje em dia talvez se fosse voltar, tu farias um novo modo de gestão da empresa. Não tenho a mínima dúvida, principalmente assim, a gente trabalha mais com tecnologia, né? Cara, a produtividade que esse lockdown acabou dando, assim, mostrando, né? Então, hoje você consegue fazer 10, 12 reuniões em estados diferentes do Brasil.
Aí tu imagina que essa nossa malha aeroviária que estava aí, um custo gigante. Hoje, na reunião da Câmara, nós tínhamos 3 convidados de fora e mais os 15 deputados, mais ou menos, 10, 15 deputados, cada um na sua região e só 2 lá em Brasília. E deu para fazer a reunião perfeitamente. Quer dizer, não, mas é bom o olho no olho. Cara, eu quero olhar no olho da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos, quero viajar com eles. Mas para fazer negócio, não necessariamente preciso estar isso aí. Então, eu acho que tem muito... isso quebrou assim, mudou o paradigma, mudou mesmo, né? E você consegue medir a produtividade das pessoas. Não é dentro, mas pô, será que o cara está em casa? O que ele está fazendo? Não, amigo, a gente consegue medir a produtividade. E uma coisa também que é interessante, outro artigo legal que eu li, é que todo mundo, a grande maioria sempre diz assim, puxa, eu queria ter tempo para aprender outra coisa, para fazer outro negócio, para... Bom, o tempo ele teve, tem que ver se ele aprendeu, tem que ver se ele estudou, tem que ver se ele teve disciplina, porque esse lockdown aí, se o cara não fez alguma coisa de novo, não criou alguma coisa, ou não usou esse tempo livre dele exatamente para se reciclar, para se preparar para o que vem aí, ele está perdendo tempo. Não é que está faltando tempo, está faltando disciplina. E eu sempre brinco assim, Então, o brasileiro é criativo, mas é indisciplinado, nós temos que juntar esses dois aí, né? a minha mulher me proibiu de deixar de usar o pijama em casa e colocou a calça mais apertada para não engordar, né? Porque ela disse que que o problema de ficar em casa é que a gente come demais também. Mas isso que falamos existem atividades que o home office será viável, tem atividades que nós precisaremos do contato físico e é nisso que a segurança que com tecnologia pode propiciar, que todos nós possamos trabalhar, mas com nova perspectiva de atuação. Isso me fez lembrar que as regras de due diligência, ou seja, que você fala de conformidade, compliance, vão passar agora com atividades que antes isso era muito longe de nós preocuparmos. Um shopping não tinha a mínima preocupação de que isso fosse uma condição para o seu negócio. E com isso a gente vai precisar... Eu sei que já tomei muito teu tempo, eu vou fazer 2 perguntas mais para que a gente possa agradecer quem esteve conosco. E dizer que quando o governo federal fez essa ajuda de R$ 600, se tivesse usado as fintechs, teria tudo sido resolvido. Tudo poderia ser resolvido por um WhatsApp. Tudo poderia ter sido resolvido por uma mensageria bem articulada, em vez de fazer fila, colocar todo mundo nessa coisa. Você pode me dizer, mas as pessoas não têm celular. Sim, não tem celular em si. Agora você pode buscar mecanismos para reduzir essa fila com a utilização, por exemplo, das fintechs. Com certeza, Alexandre, aquilo ali foi outra. O Brasil, eu digo assim, ele não aproveita o que tem de bom no Brasil, né? Aquela máxima lá que o brasileiro não perde uma chance de perder uma chance, isso é verdade. Nós temos a melhor rede de bancária do mundo é brasileira. A gente teria condições de fazer chegar aqueles R$ 600 na mão das pessoas de forma rápida, usando as fintechs, usando o nosso sistema de pagamento brasileiro. Agora, obviamente, esses cadastros, assim, né? Eu vi ali que, obviamente, muitas pessoas também tentaram burlar o cadastro, né? Então, isso a gente já podia estar muito preparado, porque hoje, se eu não me engano, a Caixa Econômica Federal, ela tem um número de clientes maior do que a população da Argentina e de mais um país junto, a Argentina no lugar. Então, ela tem mais de 70 milhões de contas correntes lá abertas. Porque todo mundo que já trabalhou no Brasil tem um PIS/PASEP, tem alguma coisa. Então, a Caixa agora tem um novo presidente muito bom, Pedro Guimarães, excelente, está fazendo um trabalho brilhante. Eles podiam ter usado isso aí. Eu sei que usaram a Caixa, mas para distribuir esse dinheiro não precisava ficar concentrado nas agências da Caixa, né? Que aí deu aquele realmente, você faz um lockdown, diz para ninguém sair de casa e aí entra uma fila gigante. Obviamente o cara vai buscar os R$ 600, ele precisa daquilo ali. Óbvio, não pode mandar o cara para casa sem dar condições dele realmente ficar em casa, né? Nós mandamos, com todo respeito, os nossos pedreiros para casa que ganham o dinheiro semanal para comer a semana seguinte. Aí você manda ele ficar em casa um mês, não vai dar certo. Eu tenho conversado muito isso aí com o padre Wilson Groh. Você conhece, né, do Instituto Wilson Groh? Sim, claro. Que ele dá alimento hoje para mais de 5 mil crianças. Mas o que chegou de gente batendo na porta dele, ele mora 40 anos ali no maciço do Morro da Cruz. Quer dizer, ele conhece família para família. Como ele me diz, eu conheço quem é o traficante, eu conheço quem é o bandido, eu conheço quem é do bem, que é a grande maioria. E essas pessoas do bem estavam sem dinheiro para comer, para comprar comida para a família. Então você não pode deixar chegar numa situação dessa. Se mandou o cara para casa, amigo,
Então, tudo bem, esquece o Trump, mas os Estados Unidos acabou fazendo um checão lá de 2 trilhões de dólares e mandou dinheiro para a turma, fique em casa. O Brasil não precisa fazer 2 trilhões de dólares, que a gente não tem isso, mas manda esses R$ 600, manda esse dinheiro para que o cara possa, pelo menos, alimentar a família. Enquanto isso, vai criando os protocolos para abrir a economia com segurança. Não pode fazer essas coisas atabalhoadas, porque nós deixamos chegar num pavio que começou. Essa foi uma doença que começou elitizada, porque veio via avião para cá, né? Só que depois, na hora que ela pega periferia, na hora que pega numa periferia, e numa periferia que houve aquilo, fique em casa, né? Evite o coisa, use álcool em gel. Como álcool em gel, cara? Como é que tu vai querer que a periferia vá usar álcool em gel em casa? Como é que vai querer que a periferia que mora num local que são 40 metros quadrados, com 10 pessoas, que ele vai se distanciar? Então, nós devíamos ter trazido isso para a realidade brasileira e atuado muito mais forte. E não pensar assim, Deus é brasileiro, deixa que ele resolve. Cara, Deus é brasileiro, né? Mas assim, a hora que o cachorro vier para cima de ti, reza, mas sobe na árvore, né? Não fica só esperando, né? Então... Essa é muito legal, que o Padre Wilson tem um trabalho reconhecido internacionalmente sobre a qualidade, e foi muito pouco utilizado essas lideranças comunitárias que podiam ter um trabalho muito significativo na gestão da comunidade, né? Então até isso foi estatizado e se perdeu uma oportunidade muito grande de se usar as lideranças comunitárias como mecanismo de atuação efetiva desse enfrentamento. É muito legal, o padre Wilson é um figuraço ali, né? O nosso amigo, ele é um sujeito que tem Eu sempre trabalho... brinco com ele, que o Padre Wilson, que a minha caridade cubra a minha multidão de pecados, né? E porque realmente o trabalho que ele faz ali é uma coisa assim, como se for, cara, ali o recurso entra e vai para a atividade fim. A atividade dele é muito pequena, muito enxuta e é feita exatamente para viabilizar a atividade fim. Quando você pega isso na área pública, já foi isso, o gargalo, o pescoço vai ficando tão grande que cada 100 que chega lá em cima, chega 10 lá embaixo na ponta. O Padre Wilson é invertido. Chegar a 100 lá em cima, vai chegar a 90 na ponta. E é o seguinte, naquela ponta que realmente precisa. Porque ninguém está dando a informação para ele. Ele está lá no morro, morando há 40 anos lá, né? Então, como ele falou, ali tem 25 mil pessoas. Fora as outras comunidades, né? Eu estou falando assim da periferia da Grande Florianópolis, que é o que eu conheço através dele. Tive a honra de ser fundador do Instituto Wilson Grow, né? Assim, ajudando a fundar. Mas esse trabalho, veja, se o governo também se interligar, né? Se integrar com uma associação, tem várias outras. Estou citando a do Padre Wilson, que é realmente a que eu conheço. O recurso vai ser o recurso que tem, vai ser liberado, vai chegar na ponta. Vai chegar na ponta com muita qualidade. Eles fizeram agora esse trabalho, aí também ele atende jovens, mas foi feito para aquelas pessoas de rua. Cara, em uma semana, eles botaram 150 novos colchões, 150 novos cobertores, 150 novos lençóis, ali onde é Passarela Negro Querido, mas para atender o pessoal de rua muito rapidamente, dando comida. Muitas vezes a gente está vendo, mas tem muita gente na rua. Tem, mas muitas dessas pessoas não querem ir para esse tipo de local, porque lá exige que não use drogas, que isso e aquilo. Então, esse tipo de trabalho aí a gente tem que incentivar e muito. Até, Alexandre, aproveitando aqui o merchandising, você vai estar participando conosco dia 26, lá no Lives Festival, onde a gente vai estar fazendo realmente um evento ali, e o Instituto Wilson Grow, o Padre Wilson vai estar participando, ele vai receber toda as doações, todo o que está sendo feito ali, inclusive já tem 1.000 cestas básicas que estão garantidas para ele, só que se a gente pensar 1.000 cestas básicas, cara, isso aí o consumo agora cresceu muito, muito. Então, acho que colaborar com esse tipo de iniciativa, e aí eu sou católico, mas pode tirar o padre lá da frente, como ele disse. Cara, ele é um cara que faz as coisas acontecer. Ele é um cara do bem. Esquece religião, esquece isso. Nós estamos falando em fazer o bem. Ele faz o bem. Então é legal colaborar com isso. Nesse sentido, então, eu queria também contar duas coisas, que eu, quando tive contato com a tua plataforma anterior, tem um caso que, dada a informação, né, dado se pode transformar em informação, quando vocês cruzaram os dados relativos à Bolsa Família, por exemplo, que são todos aí que poderiam ser utilizados, que descobriram que tinha gente que tinha Bolsa Família e ganhava avião, né? E tinha avião, né? Então é desafiador, porque a informação é o novo petróleo, como se sempre falou na palestra, e não é só ter informação guardada num quarto, ou num computador, ou numa base de dados, mas sim saber
fazer trabalhos de gestão com ela. E aí a nossa pergunta para finalizar e agradecer por participar conosco aqui, a gente prometeu que seria 30 e poucos minutos, é falar um pouco sobre o que tem de novidade, o que tu esperas aí no pós-guerra em relação à tua atividade e à atividade empresarial. Bom, primeiro, Alexandre, agradecer a oportunidade aí de um papo qualificado aí como esse aí contigo. Fico muito contente. Eu quando me afastei ali da ANEEL, e Alexandre, em julho de 2019, eu comecei a mentorar empresas, né? Assim, a trabalhar junto com o Darwin ali, que é a Associação Catarinense Telemática, que está fazendo um trabalho maravilhoso ali na pessoa do Daniel, o Darwin ali na pessoa do Fiat. E é interessante, assim, tem muita coisa legal para fazer aqui em Santa Catarina, né? Assim, muitas ideias boas, que eu falo em Santa Catarina, mas para espalhar para o Brasil como um todo. E eu resolvi me dedicar realmente bastante para essa área de saúde. Então, porque acho que essa é uma área que é nevrálgica. Isso, quando a gente começou a desenhar ali, depois da minha saída, obviamente era para o segmento privado, agora a gente está apoiando o segmento público para esse combate ao coronavírus, porque é uma situação de guerra e quem está na linha de frente da guerra são as autoridades públicas, a gente por trás só pode ajudar. Então, acho que tem muito para crescer nisso, né? Obviamente, a gente também imagina, infelizmente, né, o número de desemprego do Brasil vai ser muito grande. Os Estados Unidos está batendo mais de 10 milhões de desempregados. Se nós tivermos 10 milhões de desempregados, nós já tínhamos 11. A gente vai para 21 milhões de desempregados. O nosso sistema de saúde, que já era pesado, o que vai acontecer? Muita gente vai perder o sistema de saúde suplementar. Então, vai novamente sobrecarregar o SUS, né? Vai sobrecarregar mais o SUS. E também vai sobrecarregar a própria saúde suplementar, porque vai perder clientes. Então, a ideia, o foco aqui, para mim, nesse pós-guerra, é como que a gente ajuda esse sistema a trabalhar melhor. Tá? Como que a gente dá produtividade nesse sistema? Usando essas tecnologias, usando essa multidisciplinariedade, mas usando no que eu conheço ali, Big Data, Analytics, Inteligência Artificial, Machine Learning, IoT, para poder dar produtividade para esse segmento. Nosso foco, depois do pós-guerra, vai ser realmente a iniciativa privada, mas sempre pensando assim, se a iniciativa privada colaborar bem e passa as informações já mastigadas até para a área pública, que é esse caso da implementação do protocolo de segurança, a iniciativa pública não precisa pagar nada, já vai receber as informações mastigadas do que está acontecendo. Porque depois do coronavírus, que vai passar, se Deus quiser, nós temos ainda as doenças crônicas, né? Tem diabetes crônica, tem hipertensão. Bom, aí a doutora Demar pode citar muito melhor que eu várias dessas doenças. E todas essas podem utilizar o mesmo tipo de tecnologia que está sendo desenvolvida agora na guerra para o pós-guerra. Você sabe que na Primeira e na Segunda Guerra Mundial se criou muita coisa que foi usada para o futuro. Então, nessa também, ela vai ter muita gente que quer usar essas coisas que estão sendo criadas, por isso que eu digo criatividade é fundamental nessa hora, para a gente poder sobreviver tomara que venha logo aí o pós-guerra. E te agradeço muito. A última coisa que eu queria perguntar, assim, que depois que eu soube também que tu andasse mostrando para outros países da América Latina e para fora, o que tu tens aí de gestão e que isso não está ficando só em Santa Catarina, no Brasil, mas está indo para o mundo afora, né? Essa experiência de fazer um 360 na área da saúde, de poder ter uma gestão estruturada de dados e respeitando privacidade e, ao mesmo tempo, gerando informação qualificada para os gestores. Isso a gente sempre trabalha, no nosso caso, com o dado anonimizado, né? O dado nominal fica dentro sempre das estruturas de segurança da área pública. Agora, a gente teve a oportunidade de apresentar exatamente para a Europa, para vários países da América Latina, e é impressionante que quando a gente mostra funcionando, os caras não têm ideia que aquilo ali está funcionando aqui no Brasil. E muitas vezes é um pecado, porque está funcionando aqui no Brasil, mas não está sendo utilizado como poderia, né? Mas acho que a gente está na frente em muitas coisas aqui no nosso país está na frente. Não só, como eu falei, Europa, mas América Latina, mas também nos Estados Unidos. Só que essa colaboração aí, eu acho fundamental, junto com as academias, né? Junto com as academias, e sempre pensando, eu acho que agora nesse modelo de sustentabilidade, né? Como que a gente também pode agregar essa parte de sustentabilidade do apoio social em tudo que a gente está fazendo agora e para o futuro. Isso mesmo. Então, muito obrigado pelo papo. Vai ficar a live gravada aqui. Foi uma alegria poder dialogar contigo. Quem sabe depois do pós-Covid
A gente tomou um café na véspera do lockdown. É verdade. Acho que foi o último café que eu tomei ali. Foi. Valeu, Alexandre. Super Valeu, obrigado. obrigado, Jaime. Um grande abraço, pessoal. Um Até a abração. próxima. Saúde aí. Tchau. Tchau, tchau.